O meu nome é João Teixeira Lopes, sou um dos autores do manual Mundo da Sociologia. Sou sociólogo de profissão, sou professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e tenho feito da Sociologia um ofício e também uma paixão. Pronto, o meu nome é Cristina Tristão Rodrigues, sou professora do ensino secundário há cerca de 30 anos, sou do grupo 430 Economia e Contabilidade e também tenho lecionado a disciplina de Sociologia durante alguns destes anos que leciono. Nós vamos começar, o que nos trouxe aqui hoje foi a Sociologia no olho do furacão, não é? Tentar compreender os comportamentos dos jovens portanto, neste universo digital e, portanto, vamos procurar abordar sociologicamente aqui algumas questões que eu vou colocar aqui ao João. Então, João, por que razão os jovens de hoje são tão ligados online? Porque é que passam tantas horas online? Bem, há uma expressão muito divulgada hoje, a expressão dos nativos digitais, que significa que os jovens, praticamente desde o momento em que nascem, aliás, há estudos que mostram já o contacto altamente precoce das crianças, dos bebés, com os ecrãs, enfim, são socializados nessa linguagem, são socializados nesse meio e para eles é como que natural manusearem esses instrumentos. Estão completamente à vontade, é como se fosse uma segunda natureza. E ao contrário da minha geração ou da tua geração, em que tivemos que fazer um esforço adicional, uma aprendizagem tardia para lidar com os mídia digitais e com essa nova linguagem, para eles é implícito, é tácito, natural. Eles não vivem sem o telemóvel, na Não realidade, vivem, não é? no fundo, é a sociedade ecrã. Nós hoje temos tudo converge para o ecrã. A convergência dos mídia num pequeno dispositivo onde somos capazes, como sabemos, de aceder a conteúdos, aceder digamos, às redes sociais, aceder à imagem, aceder ao som. Exatamente. E algo que é feito também para eles passarem imenso tempo ligados, que é a linguagem hipertextual. De um link passam para outro link e sabemos bem também como toda a navegação online, através dos algoritmos, através até do simples like ou do link que está num determinado texto ou num determinado documento, tudo está feito para nós passarmos lá o máximo de tempo possível. Andamos a navegar, aquela navegação flutuante. Exatamente. De um link para o outro, de um site para o outro, e eles passam lá muito tempo. Muito tempo mesmo. E que ameaças ou que oportunidades é que achas que vêm daí? Esse uso indiscriminado, não é? Tens razão. Eu acho que há tanto ameaças como potencialidades. Acho que não devemos ter uma visão absolutamente catastrofista, nem uma visão absolutamente acrítica perante o fenómeno. Certo. Vamos, se calhar, começar pelos perigos. Eu acho que há claramente um perigo identificado pelos nossos colegas da psicologia, que é a dependência. Exatamente. Isto pode ser uma prática, um fenómeno, um uso que cria dependência, tanto cria dependência que já começa a ser classificado como doença. Isto é, nós temos jovens, temos adolescentes que sentem verdadeira privação quando não estão perante o ecrã. E até se transforma em privação física, como se fosse falta de uma qualquer substância. Porque há processos químicos, as neurociências estudam isso, que também nos dizem que o nosso cérebro se habitua, precisa, exige a presença virtual. Como um vício, não é? Como um vício, tal e qual. Esse é um problema. Depois há outro problema que eu acho que é muito importante, é que se os jovens não tiverem suficiente literacia digital, isto é, se a escola não os preparar, a escola, a família, os grupos de amigos, todos os agentes de socialização, fora da escola também, acho que não podemos exigir à escola tudo, não é? Às vezes exigimos à escola até demais. Até existe equidade, não é? A nível de recursos que as escolas possam ter a nível nacional, não é? Exatamente, há diferenças, não é? Há diferenças. Mas um dos problemas é a questão da iliteracia digital, isto é, muito da informação, ou muita da informação que existe online não é conhecimento, ou não se transforma em conhecimento. Pior ainda, muita da informação é desinformação. Exato. É manipulação. São notícias falsas. São resultado de processos intencionais até
de manipulação dos jovens. Manipulação para quê? Para eles consumirem. E para consumirem até, muitas vezes, mercadorias, produtos, serviços que são nocivos. Os jogos também, não é? Os jogos também, que criam outro tipo de dependência. Portanto, a questão da manipulação para o consumo, a questão da desinformação, das teorias da conspiração. Veja-se agora o que se fala tanto a propósito do QAnon, o QAnon e as teorias da conspiração, que são tão divulgadas, tão reencaminhadas e tão até amplamente partilhadas por representantes que deveriam ter responsabilidade. Caso de 150 congressistas americanos, os nossos deputados, digamos assim, correspondem aos nossos deputados, que reencaminham, defendem e envolvem-se nas ditas teorias da conspiração que são reencaminhadas pelo QAnon. E se nós não tivermos, os jovens não tiverem, neste caso, filtros para criticar, descodificar, separar o trigo do joio, podem também eles próprios não só embarcar nas teorias da conspiração, como serem multiplicadores das mesmas, reencaminhando-as. Esse é também um problema. E eu acho que ainda há um outro problema, talvez o mais grave, é que a dependência do online ou a navegação online pode conduzir a fenómenos de fechamento cognitivo, de tribalização. Isto é, os jovens apenas aceitam aquilo que à partida já vem de encontro ao seu pensamento, à sua opinião e também ao seu preconceito. O caso das redes sociais. Não é? Nós sabemos como o algoritmo das redes sociais acaba por fornecer informação altamente selecionada. É verdade. Não é? Ou seja, verdade, sim. a ideia de que as redes sociais são completamente descentralizadas ou democráticas ou um palco completamente livre da opinião, não é verdade. Basta ver que nós recebemos informação, o algoritmo filtra, seleciona e organiza, nós recebemos informação que vai de encontro àquilo que são as nossas opiniões pré-concebidas. E se isso acontece assim, nós vamos, cada vez mais, fornecendo ao nosso cérebro pistas e indícios para continuarmos a pensar da mesma maneira, ignorando a diferença, ignorando o contraditório, ignorando as pessoas que são diferentes e que pensam de maneira diferente. E qual é o resultado disso? A criação de tribos altamente fechadas, altamente impermeáveis a qualquer contraditório, contra-argumentação. Isso pode levar a discursos de ódio, da exclusão, Claro que sim. não é? Sim, sim, Isso é sim. perigoso. Portanto, eu vejo esses perigos. Em termos de socialização também, é assim, porque eles acabam por partilhar informação lá com esses grupos, não é? Criar essas tribos, não é? Mas a socialização pessoal, digamos assim, eles fecham-se muito, não é? Nestas, portanto, no digital e muito pouco partilham Sim. ideias Sim. e... Isso é muito engraçado, sabes porquê? Porque o fundador da World Wide Web, Certo. o Berners-Lee, quando a criou, tinha como intenção que o ciberespaço, a internet, fosse uma arena completamente liberta de constrangimentos, de total liberdade e de total acesso. Qualquer pessoa seria finalmente capaz de produzir os seus conteúdos, a sua informação, sem filtros, e tudo seria colaborativo. Não haveria direitos de autor, não haveria copyright, todos contribuiriam para que cada um e cada uma pudesse aumentar o seu conhecimento, produzi-lo e partilhá-lo. E o que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje que não, ao contrário. O que há é o fechamento. É aquele fenómeno que alguns chamam a toca do coelho. Os jovens, e não só os jovens, convenhamos, enfim, quem está muito imerso no universo online, acaba por receber apenas informação que confirma aquilo que ele já pensa. E com isso vai como que cavando uma toca na qual se mete cada vez mais e na qual se fecha cada vez mais. Quer dizer, a toca do coelho acaba por ser um mecanismo de fechamento. Mas tu há pouco perguntavas-me, e bem, por vantagens, porque nós também não podemos ver o copo apenas meio cheio ou meio vazio. Sim, é importante perceber também o papel da literacia digital aqui. Exatamente, o papel da literacia digital. Eu acho também, é claro que há vantagens, é claro que eles têm acesso, os jovens têm acesso a muito mais informação. É claro que têm acesso a fontes mais diversificadas. É claro que têm ali uma ferramenta poderosíssima, que bem utilizada,
pode abrir horizontes, pode abrir contacto com outras culturas e além do mais, tem esta extraordinária possibilidade que é abolir o espaço e abolir o tempo. Tu estás a comunicar com alguém à distância, independentemente da distância a que a pessoa está. A comunicação é instantânea, é ubíqua, elimina o atrito, elimina o obstáculo da geografia e pode permitir o conhecimento de outras culturas, de outras linguagens, de outras maneiras de ver o mundo, de pensar, de sentir. Isso pode ser extraordinário. Mas aí eu acho que a escola tem que ter um papel de mediação. Eu ia perguntar isso mesmo. Qual o papel da escola neste... Exatamente. Porque eu acho que os jovens de hoje estão muito habituados ao imediato, precisamente por causa das novas tecnologias, e passarem muitas horas online, mas têm a dificuldade em criar um pensamento crítico e criativo a longo prazo, ou a médio ou longo prazo, não é? A tomarem uma decisão ou conseguirem construir algum pensamento sobre algo. Eles estão habituados ao imediato, não é? Porque as novas tecnologias assim o exigem. É verdade. Há estudos da cognição que mostram que diminui a capacidade de concentração. Exatamente. E que diminui outra coisa, que é a capacidade de organização da informação. Isto é, em particular as redes digitais, mas também a hipertextualidade, o estarmos sempre a navegar de um site para outro site, abrir janelas, não é? Pronto, pode possibilitar muito conhecimento, muita abertura, mas dispersa. Nós temos capacidade em concentrarmos-nos em algo e em aprofundar. E, portanto, como tu dizes, tudo pode ficar muito preso no imediato, no efêmero, e não há esse aprofundamento, e não há também, algo que tu referiste, o sentido crítico. A exterioridade. O jovem pode ver-se com uma grande dificuldade em colocar-se de um ponto de vista exterior que lhe permitiria comparar, relacionar, Exatamente. criticar e já agora pensar de outra maneira, não é? É importante saber pensar de outra maneira. Exatamente. E tu perguntavas-me pelo papel da escola. A escola pode ser um extraordinário mediador. Como podem os manuais escolares, não é? Não por acaso nós, no nosso manual, tentamos sempre dar muitos exemplos relacionados com a presença dos jovens no ciberespaço. Temos inúmeros exemplos sobre as questões do assédio via internet, sobre as questões da dependência via internet, ou sobre as questões da violência, do ódio online. Vamos sempre dando exemplos para que isso possa ser abordado, tratado na sala de aula. Porque o professor e a escola podem ser agentes de mediação que fornecem aos jovens filtros e simultaneamente competências transversais críticas para que eles consigam, desde logo, perceber algo tão simples como nem tudo o que aparece na internet é bom. Nem tudo o que aparece na internet é verdadeiro. Nem tudo o que lá aparece contribui para o desenvolvimento pessoal. A literacia digital tem esse fim, criar filtros, criar mediações que permitam transformar a informação que se recebe em conhecimento. Porque há tanta informação, há uma sobre-informação, uma espécie de overdose, que nós temos que saber distinguir para que então, é como um fenómeno como se estivéssemos a decantar, não é? Filtrar, para ter então conhecimento crítico, aprofundado e atual. E no fundo esse papel da escola e do professor em si é de qualquer área disciplinar, não é? Porque na realidade não podemos estar à espera que sejam os professores de informática a fazerem tudo isso, não é? Claro que não. Porque eu acho que os jovens de hoje, eles de facto eles passam muitas horas online, mais em redes sociais, e alguns lá fazem algumas pesquisas, não é? Mas não tanto na ótica do utilizador, utilizar o Office às vezes para desenvolver, por exemplo, o trabalho prático de investigação, etc, não é? E portanto nós temos esse papel também de mediar, não sei, enfim, daqui por uns anos, quando o ensino passar a digital, o que é que vai acontecer, também não sei como é que a escola se vai adaptar a isso, porque lá está, não existe a tal equidade a nível nacional em termos de redes informáticas e a realidade é que eles desviam-se para a internet se tiverem possibilidade disso, não é? Portanto, não sei como é que isso vai acontecer, ou seja, como é que eles conseguem passar do online para o offline, ou como é que eles conseguem, por exemplo, estar atentos numa aula de sociologia, não é? Se tiverem que fazer um trabalho ou uma pesquisa e estiverem ligados online, não é? Portanto, com a internet. Claro. Pois, hoje as escolas, não é?
como diz uma autora, as escolas não têm muros por causa da internet miniaturizada no telemóvel. O telemóvel acessa tudo, som, imagem, conteúdos, hipertexto, tudo. Ao chat GPT, tudo. Hoje em dia o acesso é muito simples. Há quem diga até que o telemóvel transforma-nos em cyborgs. Ficamos metade máquina, metade pessoa. O nosso polegar já se prolonga naquele instrumento, não é? Mas eu acho que nada vai substituir. É a minha esperança, não é? Espero que concordes. Tenho essa Acho esperança, que nada substitui a presença do professor e da sala de aula enquanto cenário físico, enquanto interação face a face. Porque a comunicação face a face é muito mais rica. Porque tu consegues perceber muito mais informação, consegues perceber muito melhor o contexto. Repara, um silêncio comunica. Certo. Os silêncios são comunicantes. Sim. O silêncio online é muito mais difícil de perceber do que se tu estiveres numa sala de aula e percebes que de repente aquele aluno passou da comunicação verbal à comunicação pelo silêncio. Se tu estiveres no contexto, consegues perceber melhor, entendê-lo melhor. E o contexto físico, assim, face a face, presencial, é mais complexo, é mais rico, fornece mais pistas, dá mais possibilidades às pessoas de criarem empatia e de se compreenderem. E por isso eu acho, espero não estar enganado, que é insubstituível e que... Certo. E que o professor tem um papel essencial, em captar a atenção dos alunos também, na forma como transmite a informação, etc. Não é? Eu acho que eles têm uma dependência enorme. Eu, enquanto professora do ensino secundário, sinto isso e, portanto, até tenho uma regra que é os telemóveis estão em cima da minha secretária e, portanto, não há distrações. E todas as aulas eles pensam... hoje vou escapar e ela não vai dar conta e, portanto, eu vou manter o telemóvel no bolso. Pronto. E o que é que acontece? Eu sei, e conto os telemóveis, faltam aqui tantos. E eles ficam, alguns, completamente... transtornados. Mas mesmo transtornados, porque aquilo é... Eu digo, mas isso vocês... Não, professor, eu estou habituado ao peso do telemóvel aqui no bolso e preciso de o ter aqui. Aquela dependência faz-me imensa impressão, de facto. E eu acho, e agora que gostaria de colocar essa questão... Qual é que foi o efeito, digamos assim, da pandemia? Porque eu acho que teve muito a ver com isso, não é? Nos jovens, desta dependência que eles têm com o telemóvel. Sim. É engraçado, porque quando a pandemia acabou, creio que todos se lembrarão disso, havia uma euforia pelo espaço público, por regressar à rua, pelas festas, até durante aquele período de transição, muita censura houve por os jovens quererem juntar-se tantos, quererem beber uns copos, irem aos bares, às ruas, todos juntos, e então e a transmissão. Houve essa pulsão, essa necessidade. Mas depois, tudo voltou ao normal. Business as usual, não é? Isto é, eles voltaram a passar muito tempo online, muitos deles também fechados, até a passarem mais tempo na sociabilidade virtual do que na sociabilidade face a face. E a pandemia criou a ideia em muitas pessoas de que era possível substituir realmente a escola enquanto presença, ou que era possível substituir a sociabilidade enquanto presença. Porque, apesar do sofrimento todo causado, apesar de tudo aquilo por que passamos, a verdade é que foi possível. E as sociedades organizaram-se, e as escolas organizaram-se, e os serviços organizaram-se. E para algumas pessoas muito tímidas, por exemplo, até foi preferível o online do que evitar o incómodo da presença. E, portanto, pode ter contribuído para criar a ideia de que é possível substituir realmente o presencial. Nós temos que fazer o caminho oposto. Isto é, eu acho que nós, professores, e nas escolas, temos que tentar mostrar todos os dias que a escola faz a diferença e que a comunicação verbal e não verbal, face a face, faz a diferença. Não é? Sim. De que maneira? Por exemplo, como tu ainda agora colocaste a questão, dando o exemplo da tua sala de aula, discutindo isso. Discutindo porque é que vocês precisam tanto do telemóvel, porque é que sentem privação se não estão com ele ligado.
o que é que acontece online que não acontece offline? Ou o que é que poderia facilitar um trânsito entre o online e o offline? O que é que podemos aproveitar para criar um espaço híbrido que tanto tem elementos online como offline? Como é que podemos melhorar a navegação para torná-la um instrumento de conhecimento e não apenas de entretenimento passivo ou de dependência ou até de desinformação? A escola não pode, digamos assim, tapar o lixo com como é que se diz tapar o lixo com a peneira, não é? A escola deve, o sol com a peneira ou o lixo para debaixo da mesa, a escola deve sim trazer esses assuntos para a discussão com os alunos, trazê-los para o cotidiano da sala de aula. Eu acho que o nosso manual contribui com os exemplos sim. Para que isso possa ser um tema de conversa e de debate. Exatamente. Aliás, ao longo do manual, não é? É uma das coisas que nós fazemos mesmo criar pistas para o professor poder desenvolver estes temas, não é? E acho que abordaste aqui uma série de questões que podem ser abordadas de forma sociológica, não é? O professor pegar por aí e pôr mesmo os alunos a pensar, não é? Ou eles pensarem sociologicamente sobre as questões, não é? Não assumirem como um dado adquirido que é assim, não é? Mas fazê-los pensar sobre estas questões e, portanto, é isso que nós vamos trabalhando também ao longo do manual e que apresentamos ao longo do manual. E pronto, e penso que os professores ficarão aqui com algumas dicas, algumas pistas de intervenção que terão depois em sala de aula e que poderão abordar os vários temas do manual em sala de aula, desta forma, pondo-os a pensar sociologicamente sobre as questões, não é? Para eles mesmos refletirem, porque acho que eles estão muito pouco habituados a pensar, não é? Lá está o tal imediato. Exatamente. E a sociologia tem essa vantagem, tu consegues ligar aquilo que é mais íntimo e pessoal, certo, na vida deles, na vida dos jovens, àquilo que é o funcionamento da sociedade. Sim. Perceber que as coisas que nos acontecem como pessoas, que somos todos diferentes e somos todos singulares, mas aquilo que nos acontece está intimamente ligado com as instituições, com o modo de funcionamento das sociedades, com os constrangimentos sociais, com os padrões, com as desigualdades. Essa ligação entre o íntimo e o social, eu acho que é uma boa maneira de os levar a pensar, sem deixarem de pensar em si mesmos também. Exatamente. Pronto, João, esperemos que esta pequena abordagem sociológica tenha sido um bom contributo para os colegas, para os nossos colegas em sala de aula poderem abordar estas e outras questões, não é? E que gostem do nosso manual e que vos ajude na vossa prática letiva. Pois, os manuais, agora brincando um pouco, são como os pudins. Para sabermos se eles são bons, temos que os provar. Espero que o provem e já agora desejo-vos também uma boa Páscoa.